Olá, meus irmãos, meus amigos, paz e graça vos seja multiplicada, você aí que nos acompanha, né, através da nossa, podemos dizer, da nossa programação, tá? E aqui nós estamos aqui para dar continuidade com aquela reflexão que nós temos sobre o livro do Apocalipse, tá certo? Revelando o Apocalipse. Interessante, né? O Apocalipse é a revelação e Deus nos deu esse tema, revelando o Apocalipse. De linguagem simples, de forma descomplicada, nós estamos conversando com você com relação ao Apocalipse, tá? Conversando com você e mostrando a você quem é quem no Apocalipse. No versículo 8, o outro vídeo nós lemos versículos 5, 6 e 7. Hoje nós vamos ler o versículo 8. O versículo 8 diz assim, ó: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós já falamos, já mostramos para você que aquele que era e que é e que há de vir não se refere a Jesus o Cristo, tá? Evidentemente que Jesus ele tem a sua participação especial nisso aí. Nós já falamos para você que Deus ele está fora do tempo e do espaço. E Jesus foi nomeado, ungido, chamado, constituído para representá-lo diretamente dentro do tempo e do espaço. Isso é indiscutível pela palavra de Deus, tá bom? Como nós podemos ver pelo contexto, tá? Eu provo com você pela Bíblia, eu provo para você pela Bíblia quem é quem aqui no livro do Apocalipse, tá? Normalmente nós entendemos que eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e nós colocamos como se fosse Jesus. Mas nós já mostramos para você que não é Jesus. Mas vamos voltar no capítulo 4 e 5 para provar para você, para relembrar, refrescar sua memória de que aquele que era, que é e que há de vir, que é o eu sou o Alfa e o Ômega, não é Jesus. Olha o que diz o versículo 4, ó. De João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça seja sobre vós da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Eu não vou entrar em detalhes porque nós já falamos no outro vídeo sobre isso, tá certo? Que eu quero só mostrar para você aqui, nessa leitura, é que aquele que era, que é de vir, aquele que era, que é e que há de vir, que é o Alfa e o Ômega, não é Jesus. Porque o versículo 4 está dizendo, né, está trazendo a saudação daquele que está sentado no trono, tá? Daquele que é, que era e que há de vir, certo? Olha o que diz o versículo 5. E da parte de Jesus, o Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que nos amou e pelo seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós já falamos sobre isso aí no vídeo passado, né? Quem é Jesus? No livro do Apocalipse, os versículos 5, 6 e 7 responde quem é Jesus no Apocalipse, tá? Então, nos versículos 4 e 5 aí, nós vimos que o que está sentado no trono, aquele que é, que era e que há de vir, é um. E Jesus Cristo é outro. Então, quando o versículo 8 está dizendo lá, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus. Então, aquele que está sentado no trono é o Senhor Deus. E não tem plural, não. É singular. Não são senhores deuses, é o Senhor Deus, tá?
E o texto disse que ele, o Senhor Deus, que está sentado no trono, ele é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí você pode falar assim, pastor, mas a Bíblia fala que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Preste bem atenção. Receber todo o poder do céu e na terra é uma coisa, e ser todo-poderoso é outra coisa, totalmente diferente, tá? Quando recebe todo o poder, está indicando que alguém que é todo o poder, está transferindo, está distribuindo, está passando para alguém, né? Poder fazer, constituindo, dando a esse alguém poder e autoridade dentro de um contexto. E Jesus, ele recebeu todo o poder no céu e na terra, tá? Dentro do contexto da salvação, dentro do contexto da representabilidade de Deus, do Pai Celestial, do Deus invisível, como nós já falamos. Ele é a representação visível do Deus invisível. E, portanto, a ele cabe toda a honraria, a ele cabe glória, a ele cabe louvor, a ele cabe, né, veneração, a ele cabe uma série de honrarias, tá certo? E nós podemos parar para analisar que o texto é claro, e se nós deixarmos o texto dizer o que ele está dizendo, o texto vai dizer para nós com clareza que Jesus é um, aquele que está sentado sobre o trono é outro, tá certo? Jesus é um, aquele que é o alfa e o ômega é outro. Jesus é um, aquele que era, aquele que é, que era e que há de vir é outro. Jesus é um, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso é outro. Então são pessoas diferentes, ok? Um está num nível e o outro está no outro nível. Deus, o nosso Pai Celestial, está fora do tempo e do espaço. Por isso ele é Deus, tá certo? Por isso ele é eterno, né? É Deus, porque a palavra, não vou entrar nos méritos da questão, tá certo? Mas a palavra bíblica é Elohim, tá? Você vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto diz lá, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, tá? O céu e a terra. Bereshit bara Elohim. A palavra Elohim, ela foi substituída pela palavra Deus, tá? Aí você pergunta, e qual o problema que tem nisso, pastor? O problema é que a palavra Deus, quando você estuda, quando você pesquisa, quando você vai ao contexto histórico, ela é uma derivação, uma declinação de Zeus, tá? O Deus Todo-Poderoso da Grécia Antiga. E esse Deus Todo-Poderoso, ele foi aderido, ele foi inserido no contexto cultural e religioso do Império Romano, passando a ser o Deus poderoso do Império Romano, tá? E Deus a palavra é grega, Elohim é uma palavra hebraica, e o contexto deixa claro que a palavra Deus, a conotação, a sua declinação, o seu contexto é Zeus. Então, a palavra Deus, racionalmente falando, historicamente falando, ela está dentro do contexto pagão, tá? Porque é uma palavra que foi utilizada no contexto, na representação de Zeus, ao passo que Elohim não tem representação, tá? Dentro do contexto do paganismo. Então, a palavra Elohim, ela foi substituída pela palavra Deus, que por sua vez é uma declinação da palavra Zeus, ok? Então, essas informações nos ajuda a compreender com mais clareza e não fazermos confusão, né, quando estamos estudando, quando estamos meditando na palavra de Deus, tá certo?
Então fica aqui, esse o versículo 8 é a última colocação que eu disse para você da quinta pessoa, o escrivão, né, do escriba, do narrativa, né, do que está narrando. Esse versículo 8 é a última participação dessa pessoa no escrever, porque a partir de agora essa pessoa vai começar a escrever não mais a sua conotação, o seu entender do assunto que vai ser tratado, não, mas agora ela vai transmitir, né, no versículo 9 aí, ela vai transmitir já algo que João passou para essa pessoa, ok? Passou para o seu escritor, né, para o seu escriba, para o seu escrivão, vamos dizer assim. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, Deus te abençoe e na próxima oportunidade a gente volta dando aí continuidade a partir do versículo 9, tá certo? Fique na paz, até o nosso próximo encontro, tá bom? Deus te abençoe e até lá!